nesse mês, como nós temos visto. Deus aumenta a nossa alegria servindo ao Senhor, porque através da forma prática da santidade, o serviço é a relação de duas palavras que aprendemos na primeira parte deste ano: arrependimento e perdão é igual a salvação. Então, a salvação mais o serviço. E quando chegarmos em outubro, novembro, dezembro, nós vamos estar falando sobre santidade. Então, este ano nós trabalhamos os 3 S's da vida cristã: salvação, estamos trabalhando o serviço. O irmão Antônio, o irmão está aí. Que alegria, irmão. Acabaram as cirurgias? Graças a Deus, louvado seja o Senhor por isso. Que alegria vê-lo. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre isso. Então, o segundo S é o serviço. E o terceiro, outubro, novembro, dezembro, nós vamos falar sobre santidade. Aí vai ficar mais fácil de nós entendermos a santidade, se de fato entendemos o primeiro ponto, salvação, o segundo, o serviço. Dentro da expressão servir, o doulos, que está lá no grego, no Novo Testamento, o servo, ele tem 3 pilares para servir: a fé, a esperança e o amor. Falei sobre a fé, falei sobre a esperança, e neste mês de junho eu estou falando sobre o amor. O amor ao serviço. Este amor que desprende da gente a carga de energia, os recursos financeiros, o nosso tempo, que é o nosso bem maior hoje, é o seu tempo. Então, a expressão do nosso relacionamento com Deus não é só o que nós fazemos como religiosidade, não é apenas a emoção que colocamos naquilo que estamos vivendo agora no culto. O culto se tornou um ambiente favorável para nós expressarmos o nosso sentimento, mas servia mais do que isso. Mateus 7:24: todo aquele que ouve a minha palavra e coloca em prática será semelhante ao homem prudente. Então me vem à mente algumas decisões bem temporárias, né? Aquelas decisões que muitas vezes a gente tem que tomar, e eu fico pensando: será que eu estou sendo prudente fazendo isso? Será que eu vou chegar em algum lugar com esta ou aquela decisão? Como que a gente sabe essas respostas? Como que nós encontramos essas respostas? Nós encontramos essas respostas estando perto de Deus, porque esta é a oração que Jesus nos ensinou. Nós precisamos sempre lembrar como referência o Mestre, Jesus, e ele diz assim: olha, quando vocês forem pedir alguma coisa ao Pai, peça segundo a sua vontade. Eu precipitadamente coloco a minha vontade, você também faz isso. Mas quando você vai se envolvendo com o reino de Deus e a sua justiça, quando você vai se envolvendo com as pessoas que fazem parte do reino de Deus e a sua justiça, quando você vai percebendo que o mundo precisa muito disso aqui, muito, de um lugar onde as pessoas desejam agradar exclusivamente o seu Criador, sem nenhum outro interesse, sem nenhuma troca. A grande dificuldade que a sociedade está tendo de acreditar nisso é porque nós deixamos de falar as coisas que são básicas do Evangelho. Eu não só sou contra aquilo que o mundo faz, mas eu preciso parar de fazer aquilo que o mundo faz. Eu não sou apenas contra aquilo que, obrigado, amado, aquilo que afasta o homem de Deus. E tudo que afasta o homem de Deus nós sabemos que é pecado. Mas eu preciso não só rejeitar o que afasta de Deus, mas eu preciso caminhar para perto de Deus. Se nós apenas teorizarmos a teologia, nós temos aqui irmãos com 50 anos de igreja.
Então nós precisamos tirar da teoria e colocar na prática. A prática é o serviço, servir ao Senhor Jesus. Além disso, nós não podemos esquecer que todas as vezes que nós fazemos alguma coisa no reino de Deus, Deus nos recompensa. A recompensa do Senhor é algo extremamente diferente da nossa necessidade. O reino de Deus, ele tem como exemplo um homem que foi para o campo e semeou. O reino de Deus tem como exemplo um senhor que estava à beira da igreja e vieram 2 apóstolos e semearam. O reino de Deus é semelhante a uma mulher que estava doente já por muito tempo e que de repente toca no manto de Jesus. Não é muito visível o reino de Deus, mas o reino de Deus não consiste nas mesmas coisas que fazem parte das nossas necessidades. Jesus disse que o reino de Deus estaria presente, depois ele disse que esse reino de Deus se ausentaria. O reino de Deus não tem um território. Quando nós percebemos e estamos diante de uma sociedade que dá tanto valor ao território, todo dia você vê gente querendo tomar o lugar do outro, tomar a casa do outro, tomar a região do outro, tomar o lugar do outro profissionalmente, e há uma busca incessante dessa preservação do território. O Senhor disse: olha, eu vou vir de um jeito que vocês não esperam, eu vou usar a espada de uma maneira que vocês não esperam, e a guerra que vocês estão esperando não é a guerra que eu vou trazer para vocês. Esse é o reino de Deus. O reino de Deus faz com que o homem comece a entender que existe uma hierarquia, existe um rei, e nós apenas somos servos. Se nesse momento introdutório isso não é chocante, pelo menos para mim, isso salta aos meus olhos 2 informações. Nós estamos à beira de uma grande guerra mundial. Nós não sabemos o impacto disso, mas nada pode assustar a igreja, porque o reino de Deus é superior a todas essas coisas. Se você não está pronto para isso, eu penso que você deve aproveitar esses minutos que nos restam para se aprontar. E como que Jesus pediu, através de Moisés, lá no Velho Testamento, que o povo estivesse para sair do Egito? Como que o povo de Deus foi orientado? Olha, leve poucas coisas, porque o tempo que vocês vão passar no deserto, vocês não sabem qual é o tempo. Tem irmãos que estão levando muita carga, muita coisa. Deixa para lá. Segunda orientação: siga o líder. Eu vou dizer para ele aonde é que vocês devem andar. Essa tem sido a grande manifestação de Deus sobre a igreja no mundo inteiro. A igreja precisa seguir Jesus, que Jesus ainda hoje continua dizendo para a igreja para onde nós devemos andar. Nós precisamos andar. E para andar, a igreja tem que servir, tem que trabalhar. Eu trago aos irmãos hoje um texto e peço que os irmãos assentados, quando os irmãos se encontram, abram a sua Bíblia, o celular, o tablet, ou sigam no projetor, que é a nossa proposta, e eu sonho com isso. Eu vi um vídeo na África, eu vi um vídeo aqui, de uma igreja na África, me expressar melhor para que ninguém pense que eu fui nessa semana ali e voltei. Não, me expressei errado. Eu vi um vídeo onde entrava uma pessoa na igreja e quando elas estavam no celular, ela ia, tirava o celular da mão da pessoa e botava a Bíblia. Cara, eu falei: Jesus, arrumamos os irmãos lá na igreja para ficar vigiando quem está com o celular. E agora, 5 minutos antes, quando começou a transmissão, nós tínhamos 2 pessoas assistindo o culto. Eu pego
mando a mensagem para eles, mas depois eu acabo com o negócio de celular. Se eu estou aqui usando, que é o meu texto e o meu sermão, eu acho que a Michele não, a Michele tirou para mim o sermão, não é, Michele? Que também está no papel. É apenas uma referência. Então você pode usar o celular. Salmo capítulo 100. E se Deus te levantar para usar o WhatsApp na hora do culto, mande a mensagem da igreja na sua lista de transmissão. Se você não tiver uma, a igreja tem uma porção de gente. Lá no grupo da igreja, você seleciona alguns daqueles irmãos, olha perto de você quem não está e manda. Manda e bota um videozinho assim ao término do culto. Espero você à noite. Espero você na quarta-feira. Os nossos cultos da quarta-feira têm sido muito diminutos, ou seja, pouca frequência. Priorize os cultos. Priorize os cultos da sua igreja. Priorizar quer dizer, você pode estar em qualquer lugar. Saia correndo de lá e venha para a igreja. Faça valer a pena isso aqui. Imaginemos que nós estamos todos os dias. Hoje de manhã eu assisti a declaração dos 2 maiores e responsáveis pelo ataque do Irã. Eles disseram assim: nós preparamos 2 semanas de maneira inteligente para atingir apenas o alvo. E eu quero lembrar a igreja que o diabo está uma eternidade preparado para atingir a igreja. E o alvo é você. Se você está com medo com o que está acontecendo lá fora, meu irmão, daqui a pouco eu quero te dar um testemunho a esse respeito. Não é fácil. O mundo lá fora não é fácil. Mas o texto diz assim: celebre com júbilo ao Senhor todas as terras. Agora, a igreja, por favor, sirva ao Senhor com alegria, apresentem-se diante dele com cântico. Segue o texto, por gentileza. Saibam que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrem por suas portas com ações de graça e seus átrios com hinos de louvor. Rendam-lhe graças e bendigam o seu nome. Porque o Senhor, por que eu faço isso? Porque o Senhor, por que nós estamos aqui? Porque o Senhor, por que eu preciso ter alegria no que eu estou fazendo? Porque o Senhor, a sua misericórdia dura para sempre e de geração em geração a sua fidelidade. Eu agradeço o Senhor pela tua palavra. Verso 6, me perdoe. Verso 5, volta um minutinho. Porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Uma irmã da nossa igreja nos procurou e falou assim: pastor, eu preciso da sua ajuda. Isso 7 e pouca da manhã. Acredito que, não me recordo qual foi a última vez que alguém tivesse me pedido ajuda às 7 horas da manhã. E imediatamente a gente tomou providência daquilo que havia necessidade de ser feito. E por volta das 6 horas da tarde, nós fomos levar uma pessoa a uma casa de recuperação. Chegando lá, 3 coisas ficaram muito claras, mas muito claras mesmo. A primeira: Deus tem cuidado da igreja. Deus tem cuidado de você. Deus tem cuidado da tua casa. Deus tem cuidado da nossa família. Deus tem cuidado das pessoas que nós amamos. E a segunda coisa foi que eu pedi o Felipe para ir comigo, e eu fiquei observando. Nós levamos em torno de 50 minutos até o local, e nós nos perdemos no caminho. E eu fiquei observando, obviamente, o comportamento das pessoas que estavam dentro do carro. Ninguém estava com medo de onde ia. Um lugar escuro, lá para dentro de Queimados, a rua toda esburacada, mas nós não estávamos com medo de estarmos perdidos, porque nós sabíamos que Deus estava nos guiando. E de repente o carro da frente parou,
Porque a pessoa falou: olha, de onde nós saímos para casa é 15 minutos, nós já tínhamos rodado 40 minutos dentro de Queimados e não achava o lugar. E parou uma moto e eles perguntaram assim: onde é a rua tal? E um motoqueiro falou: eu vou levar vocês lá. E saiu na frente, andando para um lado, para o outro, cortando. Falei: olha, se eu depender de voltar aqui sozinho, eu não vou conseguir voltar. O motoqueiro falou: é essa rua aqui. Logo no final, realmente era a casa. E o motoqueiro foi embora. E quando nós descemos, era um lugar lindo, maravilhoso, escuro. E de repente eles acenderam as luzes. Tinha um lago. Segundo informação, tem até onça o local. Cavalo, 3 cachorros já vieram cheirar a gente. E o rapaz perguntou: quem é que vai ficar aqui? E nós então indicamos a pessoa que iria ficar lá. E ela deixou muito claro: olha, tem gente que chega aqui sem ninguém. Sem ninguém. Valorize isso. Valorize que você tem um pastor, você tem a sua mãe. E eu posso dizer que o Felipe foi representando a igreja. Você tem uma igreja. As visitas são sábados e domingos lá. E eu queria convocar a igreja para nós não deixarmos o Paulinho da irmã Maria sozinho lá. Então a Kombi está à disposição, o JR me ajuda. Tá bom, irmão? Levando. Essa semana Deus vai mandar recurso para a gente pagar o seguro. No próximo sábado, a irmã Maria quer ir. Eu queria convidar a mocidade, os jovens, para irem lá, para conhecer o local. Pela BR é rápido, eu gravei o mapa. Indo pela BR é bem fácil, vai até o final, quase chegando em Japeri, retorna, é fácil. Então, se você tiver disponibilidade, procura a irmã Maria. A irmã Maria falou: pastor, eu já não aguentava mais pedir a ajuda de Deus, para que Deus cuidasse do Paulinho e desse mais uma chance a ele. A forma mais prática do amor às pessoas não é quando elas estão bem, não é quando está tudo bem, é quando elas precisam de você. E talvez você vai fazer a diferença na vida dele. Talvez você vai ajudar aquelas pessoas que estão lá comprometidas em afastá-lo dos vícios, das drogas, afastá-los do mundo. E o presbítero falou uma coisa que eu quero ressaltar aqui, a importância disso. Ele falou: olha, aqui tem escala para ir para a igreja. O pastor vem e pega segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo para ir para a igreja. Pastor Luiz, a escala deles, eles têm que ir para a igreja todo dia. Todo dia. Ele afirmou assim: aqui tem cura. Lá fora não tem cura, aqui tem cura. Se você se aproximar de Deus, você cura mais rápido. Se você se aproximar do Senhor, a cura vem mais rápido. Mas se você quiser ir embora, a porta está bem ali. A porta está bem ali. Irmãos, a minha emoção é de alegria. E por que eu digo que é de alegria? Porque nós estamos tendo a oportunidade de ajudar alguém que nós amamos, alguém que sempre serviu o Senhor. E você pode estar no seu coração perguntando: mas
Por que o senhor está falando isso? Porque essa canção que agora acabamos de ouvi-la, ela diz isso. O que adianta termos hinos bonitos? O que a gente se empenhar tanto em botar ar-condicionado? Quero lembrar aos irmãos que o eletricista veio na semana passada, falou: olha, agora aqui dentro já pode botar o ar, não vai pegar fogo mais não. Foi, ô Jesus, menos um problema, pegou fogo para fora, já está arrumado. O que adianta a gente pensar em botar um telão daqui até ali, de 5x3, coloridão, bonitão, para atrair as pessoas, e a gente deixar, além do Paulinho, o Gustavo, e outros meninos que a gente sabe que estão envolvidos com drogas, com bebidas, e que já foram daqui, já passaram por aqui, sem o cuidado da igreja. Pastor, será que só ir vale a pena a gente só ir? Irmão, a partir de hoje, ore incessantemente. Incessantemente quer dizer, quando você pensar em esquecer, lembre que tem alguém que depende das suas orações. Lá tem um tempo para ele. Lá tem um tempo para ele ficar lá. Mas quando outros Paulinhos chegarem aqui, irmão, ajude a fazê-los com que eles fiquem aqui. E aí eu separei esse salmo para você refletir e colocar isso como sendo princípio deste apelo pastoral. O Salmo 100, ele nos seus versículos, ele nos traz algumas lições. A primeira delas está no versículo 2, por favor, versículo 2. Uma ordem: sirvam ao Senhor mas se eu não estou com alegria, eu não sirvo. Ou eu perco a alegria porque não sirvo, ou eu sirvo sem alegria e acabo paro de servir. Isso na mente humana ela é muito vago. Quando nós pegamos uma primícia maior, porque servir é a primícia maior, a alegria é a primícia secundária, que é o resultado. Me parece que quem serve é mais feliz do que quem não serve. Quem serve a Deus é mais feliz do que quem não serve. Me parece. Agora, olhando o texto, ele diz como essa felicidade ou essa alegria precisa estar em mim. Primeiro, eu preciso me apresentar ao Senhor. Eu preciso dizer para o Senhor: Senhor, eu quero te servir. Eu quando cheguei, eu vi o outro baixista, como é o nome dele? Alex. E cadê o colega que estava do seu lado? Capinou, né? Edivaldo. Capinou é um termo popular dizendo foi embora escondidinho para que ninguém o veja saindo. Mas por alguma razão, que os irmãos sabem que o Edivaldo é um homem sério, certo? Amém? Amém, queridos? Só uma observação. E aí eu vi os dois lá em cima. Falei: Pedro, quando eles estiverem no culto, são pessoas que poderiam ajudar lá em cima para não ficar sozinho. Podia botar lá: irmão, ajuda aqui um pouquinho, fica aqui, mexe aqui. Ah, não sei, irmão, ninguém sabe tudo, aprende. É só um exemplo. Mas o que atrapalha é a alegria, que as pessoas se apresentam ao Senhor por um determinado tempo, fazem, e de repente elas cansam de fazer. Por que nós nos cansamos de fazer? Porque nós precisamos de ajuda. Nós precisamos ter a capacidade de mobilizar as pessoas para que elas também se apresentem
elas se coloquem à disposição. E quem não sabe fazer, nós sabemos que serviço é dom, tá, irmão? Serviço é um dom espiritual. Aí você chega na igreja e diz: o Senhor, eu quero te ajudar. Aí Deus fala: eu vou te ajudar a me ajudar. Como? Eu vou te dar o Espírito Santo, vou te capacitar para fazer isso. Então, mesmo quem nunca ninguém mexeu com as coisas mais mirabolantes, se quiser fazer para o Senhor, Deus vai te capacitar para fazer. E quando você vai se envolvendo com as coisas que são de Deus, Deus vai fortalecendo a sua fé, te fazendo lembrar do amor, do poder de Deus na sua vida, e Ele te proporciona experiências que você não quer largar mais. Não é cansaço físico, porque o cansaço físico Deus te deu 8 horas de descanso para que você possa descansar. Não é cansaço de trabalho, porque aqui, como já disse, todos nós trabalhamos, mesmo os que estão já em outro patamar, em fase de aposentadoria, também trabalham. Não é porque temos problemas, não, porque essas coisas são refutáveis. Nós podemos dizer: não, isso não vai me impedir de servir ao Senhor. Eu preciso colocar na minha cabeça que servir ao Senhor com alegria é a oportunidade de eu me apresentar ao Senhor. Você que está fazendo o culto, você está servindo ao culto. Você que está servindo ao Senhor, você está se apresentando ao Senhor. A segunda coisa implícita disso diz assim: diante dele. Se é diante dele, é a ele que eu devo, por isso eu faço. Não é o pastor, não é porque alguém me pediu, não é porque há vacância, ou seja, há uma determinada área da igreja que precisa, ou uma determinada área do reino espiritual que precisa que eu faça alguma coisa, não. É porque eu me apresentei ao Senhor e Ele se apresentou a mim, me dando a oportunidade de fazer. Penso que muitas vezes nós temos a oportunidade, estamos diante do Senhor, Ele nos dá a capacidade, mas nós não temos a terceira coisa, com cântico. Sabe o que significa isso? Quando alguém ia cantar ao Senhor, tinha que ter preparo, tinha que se preparar. Então, se eu tenho a capacidade espiritual, ainda assim eu tenho que buscar o meu preparo. Tem pessoas que são muito habilidosas. Ontem os meninos começaram a pintar a quadra, e se os nossos pintores tiverem opiniões para dar, por favor, ajudem, dê. Eles estão lá pintando. Eu falei: eu já comprei o material para a quadra toda. E alguém me liga do nada e diz: o material acabou. Eu falei: acabou, irmão, mas eu comprei 2 latão, não dá para pintar a quadra toda. Acabou. Eu falei: vocês pintaram como? Assim, ó. Tem que dar outra demão. Eu falei: Jesus do céu, tem que comprar mais 2 baldão, negócio para dar lá. Mas estão lá servindo com alegria. A dificuldade que eles vão encontrar, porque na outra vez que eles forem fazer, eles vão entender que tem um lugar que tem que passar um seladorzinho para a tinta não comer tanta tinta e tal, aquele negócio todo. Mas eles estão fazendo. Você consegue perceber que não há fortalecimento da fé sem exercício, como qualquer área da nossa vida? Estive ontem no aniversário da irmã Maria Amélia, seus 85 anos, e no final do culto ela falou: eu quero declamar uma poesia. E declamou. Eu gravei a poesia. Faltando só um pouquinho, ela esqueceu. Aí ela parou, começou de novo e foi até o final. Ou seja, ela exercitou a mente. Se você parar de servir, meu irmão, a sua fé vai atrofiar. Se você parar de fazer o que você faz para o Senhor, chega uma hora, você não vai mais fazer para o Senhor, você vai fazer para outro Senhor, menos o Deus. Verso 3: por que eu faço? Saibam que Ele é quem? Eu faço porque eu sei que é Deus.
Essa é a razão de eu fazer. Quando eu sei por quê, eu estou crescendo. Porque se eu não sei por quê, chama-se alienação. Se eu já falei sobre o estado natural do ser humano, isso é uma área importante para que você entenda comportamento e desvio de comportamento. Se você consegue entender a natureza humana, chega uma hora você precisa crescer. Você não suporta mais o ambiente social que você está. Como nós somos divididos por áreas, a área espiritual também precisa crescer. Todos nós desejamos crescer financeiramente, crescer espiritualmente, crescer emocionalmente. Nós precisamos crescer. Crescer intelectualmente. É um desejo natural. Mas quero lembrar vocês que todo o processo de crescimento, quando ele é profundo, dói. Dói. Inclusive tem a dor do crescimento. Algumas crianças sentem dor. Algumas pessoas, ainda na sua idade adulta, sentem dor desse crescimento. Da mesma maneira que dói para crescer, irmão, quero trazer uma coisa que pode ser novidade para você. Dói atrofiar. Dói, o músculo fica duro, você não consegue mover. Então o serviço seria, vamos comparando assim, uma das ferramentas do fisioterapeuta, quando o músculo está lá duro, atrofiado, e ele precisa forçar para que você volte a ter movimento. Pastor, não estou conseguindo ter movimento na minha vida espiritual. Ou seja, eu não estou indo a lugar nenhum com a minha vida espiritual. Por quê? Parou de crescer. Por que muitas vezes nós paramos de crescer? Porque esquecemos de servir ao Senhor. Foi Ele quem nos fez, olha o motivo. E dele nós somos, olha a razão. Somos o seu povo, olha a recompensa. E agora, isso para mim que é o mais importante, rebanho do seu, olha o cuidado. Você faz, irmão, vai dar certo. Não fica com esse traumazinho que você tem na cabeça, achando, eu estou fazendo, vai dar errado, o pastor vai me criticar, os irmãos que pintam vão lá falar mal do que eu estou pintando errado. Irmão, não fique preocupado com isso, irmão. Não fique preocupado com isso. Se coloca à disposição de Deus para crescer. E com o advento da internet, você sabe que a gente tem uma série de videozinhos de autoestima. E tem um, eu não tive tempo de passar para a Cristiane, nem para o pessoal lá da projeção, mas o vídeo é muito interessante. É uma pessoa que estava de bicicleta, andando de bicicleta, e ela foi crescendo, mas a bicicleta era como? Como era? Chegou uma hora, ela teve que carregar a bicicleta. Então, irmão, se você tem um instrumento que está pequenininho, você vê perto de você alguém que está do mesmo tamanho e ofereça a ele. Chama delegar a responsabilidade. Se você vê algum jovem, Pedro, que canta, estou me direcionando ao irmão como liderança do louvor, mesmo pequenininho, comece a atribuir pequenas tarefas para que eles tenham habilidade com o microfone, que isso é raro, tá? As crianças da igreja dão um show lá fora na questão de oratória. Você pega uma criança nossa aí, pega as filhas do JR e bota para falar lá, que elas vão falar muitas vezes melhor do que muita que faz na igreja, faz na IBD. Pega um jovem e coloca em qualquer lugar e dá um microfone para ele. Pega o Lucas Pimentel, já um homem, e bote ele. Eu tenho com certeza garantia que ele vai ter muito para falar lá fora para muita gente, mas você tem que botar para fazer. A minha bicicletinha eu já passei para alguma outra pessoa, mas não posso ficar sentado esperando que Deus me dê uma nova bicicleta. Eu tenho que me aproximar de alguém que tem uma bicicleta do meu tamanho e falar o que é para a pessoa? Aí,
Pastorzão, passa a tua para mim, irmão. Tem um exemplo na Bíblia disso, né? Quem é? Elias Eliseu. O cara andava, velho, com um profetão. O cara andava com um profetão, irmão. Chegava lá, ficava olhando como que fazia, irmão. Pra vocês terem uma ideia, Elias fez muitos milagres iguais a Jesus, talvez mais até no Velho Testamento. E Eliseu aprendeu. Eliseu aprendeu. Ele falou o quê? Passa para mim aí, irmão. Irmã Irani, passa para mim aí como que a senhora é tão boa na escola bíblica dominical. Me ensina a ser boa. Irmã Querubina, me ensina a ser bom como você, irmão Pedro, no louvor. Como você, irmão Davi, na guitarra, no baixo, no piano, aonde precisar. Como você, Cristiane, na projeção, Valmir no som, o irmão da porta, me ensina, cola nele. Pastor, me ensina. Pastor Jorge, Pastor Luiz, me ensina a crescer. Pegaram isso, falaram que isso era discipulado. Irmão, isso não é discipulado. Isso não é discipulado. Mas nós precisamos de pessoas que sejam capazes de ensinar outras pessoas a servirem ao Senhor. No próximo domingo nós temos o que na igreja à noite? Não é noite, não, é pela manhã, ceia. E diácono pega a bandejinha, o pãozinho e distribui, não é isso? Mais novos, olha os mais velhos como fazem. Pergunta quem faz a mesa se você pode ajudar. Me ensina a fazer, me faça parte disso. Me permita fazer mais um pouquinho do que eu estou fazendo. Por outro lado, se nós não rodeamos aqueles que sabem fazer, a pergunta que eu faço aos irmãos: que sensibilidade nós estamos tendo quando nós vemos as necessidades coletivas e não fazemos nada? Me parece que um texto bíblico me foge a memória quando Jesus falou assim: quando o que vocês estiverem fazendo não excederem aos escribas e fariseus, não tem valor nenhum do que vocês estão fazendo. Me parece que tem uma orientação de Jesus, que ele deu um talento para um, 2 para outro, 5 para outro, e um resolveu com aquilo dispor e colocar na caixinha do Nubank para render sozinho. Só que aquele recurso que ele colocou lá na caixinha do Nubank, ele esqueceu que os juros aumentaram, a taxa anual de inflação aumentou. Quando ele foi lá pegar aquele dinheiro para prestar conta, ele estava em saldo devedor. Uma outra coisa que me marca muito é que haviam 10 pessoas, todos com a lamparina acesa. Mas é interessante que só 5 estavam prontas para receber o noivo. Estava todo mundo com a lamparina, tinha azeite, não tinha problema estar dormindo. Mas quando o noivo chegou, só 5 estavam prontas. Tudo isso tem relação com o serviço. O que você pode estar passando na sua casa é reflexo da sua vida com Deus. E eu não estou pedindo dízimo, eu não estou pedindo dinheiro e oferta. Nós não estamos num seminário de como ter prosperidade em 7 dias. Nós estamos recebendo do Senhor a oportunidade. Verso 2, por favor.
versículo 2: servir ao Senhor com alegria e se apresentar diante dele com cântico. Por último, versículo 4: como eu vou me comportar diante disso? Versículo 4: entrem aonde? Por suas portas com ações de graça, gratidão. Ninguém, irmão, ninguém é grato porque não recebeu nada a vida inteira. Passou a vida inteira contentando-se com as migalhas da mesa que cai do Senhor. Ninguém pode ter certeza disso. Eu quero dar o primeiro motivo porque eu tenho tanta certeza disso. Porque quando alguma coisa boa acontece com qualquer um de nós, a gente vem na igreja e fala para as pessoas: fui promovido no meu trabalho, deixei de ganhar 1.000, estou ganhando 2.000. Irmão, 100% de aumento é absurdo, tá, irmão? É um absurdo. O que eu vejo nos últimos meses, a única coisa que sobe 100% aqui é a conta de luz. Você gastava 200, está gastando 400. Aquela tarifa econômica que você tinha, porque você tinha declarado LOAS, acabou. Não tem mais. Morreu. ICMS, acabou. Isenção, acabou. Plaquinha vermelha. Irmão, o Brasil tem 67% da energia ainda baseada na água. Olha que coisa absurda. Nós somos em território o terceiro maior país do mundo em território, expansão territorial, sol para todo lado, e a gente não consegue tirar a energia sustentável da nossa terra. Bem, isso é um problema que não cabe eu ficar questionando com os irmãos, mas acontece que a única coisa que não cresce 100% na minha casa é a minha vida espiritual. Você lê a Bíblia. Agora os irmãos que estão de fé em fé estão lá em Samuel, se eu não estiver enganado. É isso, pastorzão? Ó. O cara lê, vem no culto, participa, é fiel. A grande maioria aqui contribui de uma maneira ou de outra. Mas a vida espiritual não cresce. Pastor, que sinal é esse de que a vida espiritual cresceu ou não? Gratidão. A gratidão, ela é banhada por generosidade. O que é generosidade? Eu não tenho, mas eu sei que a minha igreja assiste famílias com a cesta básica, então eu vou dividir. Eu não tenho para mim, mas a minha família tem famílias, a minha igreja tem famílias que precisam do pouco que eu levo para contribuir para outros que ainda têm menos do que eu. É marcado, uma vida de gratidão é marcado por o quê? Generosidade. Retém, irmão, quando você retém, você tem um adjetivo, chama-se avarento. Avarento não é porque você tem problema financeiro, é porque o teu coração não é generoso. Segunda coisa, gratidão é liberalidade. Generosidade está muitas vezes ligada a pessoas que estão próximas de você. Liberal são coisas que você faz para todo mundo. Você passou na rua, seus olhos estão olhando as pessoas. Tem alguém com fome, normalmente acontece assim. Você está comendo, passa alguém na porta e você fica: se sobrar eu vou fazer a marmita e vou procurar essa pessoa e vou doar para ele, porque senão vai para o lixo. Se eu não estou comendo e passa alguém, você vê que a barriga está funda, sabe? Encostando aqui nas costelas. Você vai: vou pagar um salgado para ele. Dinheiro eu não vou dar, porque é tão fácil transformar o dinheiro em coisas que não são lícitas. Mas eu vou pagar um salgado para essa pessoa. Isso é liberalidade. Você vê alguém com problema na rua, você para. Quer ver uma classe que andando por aí, os irmãos certamente já viram isso acontecer? Os motoqueiros.
esses motoboys. Uma moto quebra, de repente você para quantos? Uma multidão, cara, os caras, vê se caiu, vê se quebrou a corrente, vê se acabou a gasolina. Eu já parei para ver, eu falei assim, por que vocês param? Para ajudar. Mas você conhece ele? Não, conhecemos não. Mas é um código de lealdade. Aplica isso, irmão, para a tua vida. Seja liberal. Porque eu acredito, em nome de Jesus, que da medida que você mede, é a medida que você é medido. Lembra que tem um texto que fala isso, que Jesus falou? Não julgueis para que não sejais julgados, porque à medida que vos medirem, vocês serão também o quê? Medidos. E isso também serve no espiritual. À medida que eu sou liberal, a graça vem para a minha vida de maneira liberal, sem esperar. É assim que eu encaro a vida até hoje. Ter amor às coisas não é bom. E o mundo às vezes faz a gente perder o amor às pessoas. Então, gratidão, frase que não é minha, não sei nem quem inventou esse negócio dessa frase. E abram aspas. Não prescreve. Fecham aspas. Não sei, se alguém depois procurar na internet puder me dar essa informação, bem-vindo. Ah, mas para que a informação? Não, só para eu saber quem foi que falou. A gratidão, ela vem com a generosidade, a liberalidade. A gratidão não se esquece. Você só faz. Só faz. Pastor, estou cansado de fazer, eu estou cansado de ser bom, e as pessoas me tiram até, aí você bota os adjetivos que você quiser. Irmão, só faça. Só faça. Faça para o marido que você não quer mais, faça para a mãe que você não deseja mais, faça para o irmão que você sabe que está te trazendo preocupação, problema, faça para o vizinho, faça para o anônimo. Essa pessoa te passou para trás. Só faça, irmão. Faça o bem, só o bem. Não fique preocupado se isso vai ter alguma recompensa. Faz a tua parte. Pastor, é por isso que eu sou do jeito que eu sou, não chego a lugar nenhum. Não, você não chega a lugar nenhum, não é porque você está ou não fazendo isso. Mas o verso 5 vai dizer por quê. A minha conclusão. Por que eu só faço? Leio ali. Porque o Senhor, e eu quero imitar o Senhor. Quem tem que ver o que eu estou fazendo? Para os meus inimigos, não é para o papo do amigo não, irmão. Para o meu inimigo. Quem que tem que ver o que eu estou fazendo? Quem é? Aí eu estou crescendo. Porque, irmão, fazer por quem não faz nada para você é um desafio. O cara só te atrasa, irmão. É uma luta. Já passou por isso? Levanta a mãozinha assim, sacode a poeira, dá a volta por cima. Irmão, é uma luta. É uma luta. Mas por que você deve continuar fazendo? Porque o Senhor é bom. Também não sei quem disse, mas disseram que o diabo não presta. Não é isso? O Senhor é bom e o diabo não? Cara, se não presta, irmão, larga o diabo para lá. Não presta. Faça o que é bom. Se alguém te fez mal, Jesus orientou. Devolva a ele o quê? Pastor, ele me deu uma paulada. Irmão, dá 10 nele. É assim? Não, irmão, se o cara te deu um bombom danco, sabe aquele bombom danco? Lembram?
Lembram? Horroroso. Bombom Danco, cheio de gordura, saturada. Irmão, não é nem igual a brigadeiro de Nescau. Porque hoje o brigadeiro bem feito, não é isso? É chocolate 70%, não pode ser fervido acima de 100 graus, tem uma temperaturazinha certinha, tem um negócio louco aí. Mas o bombom Danco era pior do que brigadeiro de Nescau. Se ele te deu o bombom Danco, você vai lá na Copenhague e compre uma língua de gato para ele. Você já comeu? Já comeu? Gostoso? Você sente o leite da vaca. Você fala assim, você não quer acabar. Pastor, que delícia. Uma caixinha vem 8, caríssimo. E normalmente quem dá se aproxima de você e fala assim, abre aí. Aí você abre. Aí você pega um, morde e dá metade para ele. Ele, que isso? Deve ser egoísta. Aí você pega, né? Aí você já está com raiva. O cara te deu uma caixinha, custa R$68, com 8 negocinhos desse tamanhozinho, são 100 gramas, aquela coisa. Você pegou um pedaço para dar para ele e não quer. Ele quer o quê? O inteiro. Se alguém está te dando Danco, ainda está te dando doce. O pior é quando te dá veneno. E tem muitos irmãos que usam a sua língua como veneno para destruir a sua alegria naquilo que você está fazendo para o Senhor. E entra como uma seta no coração e você leva muito tempo para desfazer isso. Entra. Quando você consegue arrancar a seta, ainda ficou o veneno. O veneno circula com uma velocidade tão grande que você paralisa. E eu quero pedir agora ao Espírito Santo que te dê o remédio. Se isso ocorreu na tua vida, que o Espírito de Deus limpe o teu coração. Purifique o teu coração. Dê vida ao teu coração. Lembrando que quem jogou o veneno às vezes nem sabe, mas quem está morrendo é você. Quem está deixando de servir é você. Quem está deixando de crescer é você. Quem está perdendo a fé é você. Quem está perdendo a alegria é você. Então eu vejo no mundo espiritual agora assim, Senhor, o cara me deu Danco. Pô, mas o pastor falou que tem gente mandando veneno. Eu vou amar mais o cara que me deu Danco. O Danco ainda é doce. Vou amar mais ele. Ele vai aprender, porque eu vou dar uma língua de gato para ele. Ele vai aprender. Ele vai aprender que ele também pode dar o melhor para o Senhor. E o melhor para o Senhor, quando eu amo melhor a Michele, quando eu amo melhor o Galego, quando eu amo melhor a Giovana. Quero publicamente aqui dizer como eu estou feliz com os jovens, pela mobilização dos jovens, para trazer mais jovens, para fazer esse lugar aqui vibrar de jovens. Aproveite a segunda-feira, tem 20 cabeças ali, gente. Nós vamos fazer ainda esse mês, já mandei comprar. O que foi, filho? O que eu falei ontem que a gente ia comprar, Lucas? Do Gol? A rede, já mandei comprar, R$198. Nós temos colete aí, eu não sei se tem ainda. Se tiver, é menos um custo. Para fazer o torneio. Em tudo que é lugar, aí no mês de junho e julho tem negócio de festa junina, não sei o que. Nós vamos ter o primeiro torneio de inverno de futebol. Aí você pode botar barraquinha de milho, botar o que você quiser. Não precisa botar nome de santo, irmão, nas festas da igreja não, que Deus não gosta. Deus não gosta de idolatria não. Vamos disfarçar que é festa do milho, irmão. Não tem negócio. Se é dia do Santo Antônio, você bota a festa do milho, que diferença faz? Nenhuma. Faz diferença nenhuma.
O cara olha lá para a gente e ri da gente. Ah, pastor, se eu for lá na festa do milho, lá na igreja, já é no dia de Santo Antônio. Que diferença, cara? Deus não gosta de idolatria, igreja. Quer botar o milho, fazer salpicão, fazer os negócios, irmão, padrão, pode fazer tudo. Eu acho que tudo isso é válido. Mas faça para quem? Com alegria para o Senhor. Se você não sabe o calendário da idolatria no Rio de Janeiro, eu te dou. O excelentíssimo senhor governador do Rio de Janeiro já nomeou um novo dia, agora é dia de Jesus. O Rio de Janeiro tem o dia de Jesus Cristo. Falei, o governador, que é isso, Jesus? Vocês sabem que foram dados, né? Foi decretado agora, dia de Jesus. Eu fico pensando, meu Deus, os caras não entendem que não é isso que Jesus quer. Jesus quer um alemão diferente, uma rocinha diferente, uma mineira diferente, um complexo de Israel diferente. Não é dia, Deus não quer dia, outdoor na cidade dizendo que tem dia de Jesus, não. Quer uma igreja diferente, uma igreja que aposte na igreja, que aposte no que ela está fazendo aqui, nas pessoas. Por que eu me alegrei com o meu irmão Antônio ali? Não é porque é flamenguista e ganhamos do Chelsea de 3-1, não. Não é nada disso. Fiquei feliz, eu também postei, fiquei felizão. A galera lá gostou, da turma que trabalha comigo. O irmão fez uma cirurgia, depois ficou mais internado, porque a cirurgia precisou de mais cuidado, depois fez outra cirurgia. Eu falei, quando eu vou ver o irmão Antônio de novo? Quando eu olhei ali e vi, eu falei, Senhor, para mim ele estava operando. Essa semana toda passei angustiado, não sabe quem? Um neném da tua igreja que nasceu chamada Mariana. Sabe quem é a Mariana? Alguém sabe quem é a Mariana? Quem é a Mariana? Filha da Rebeca. Saiu do peito, foi para a UTI porque precisava, depois voltou, agora voltou para o peito, já está com a mãe, mandou mensagem hoje, 6:30 da manhã, Mariana mamando, eu tenho vídeo. Falei, é por isso que eu sirvo ao Senhor, porque independente do que eu faça, Deus continua me servindo. Independente do que eu faça, a graça continua sendo a graça. Então se eu fizer mais, eu vou ter mais graça. E esse é o meu desejo. Viu, Michele? Conversa com a Giovana para ser a terceira pessoa para ajudar na direção de culto. Tem condições, fala bem, tem autoridade, pode nos abençoar, tá? Viu, irmão Lucas? Se aproxima dela, pega a tua bicicletinha, fala assim, Gel, senta aqui, me ajuda aqui. Fecha os seus olhos, porque quando o sino bate lá, que horas são? É isso aí. Alguém, quando puder, mais uma vez eu peço, Valmir. A escada já está aí, tem maior escadão ali agora atrás. Conserta o horário para o pastor. Senhor, muito obrigado a Deus, porque tudo que o Senhor faz neste lugar é para que a direção da tua igreja seja o Senhor. E que a graça, a paz, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do teu Santo Espírito se façam presente neste lugar, hoje para todo sempre. Amém.